No ano de 2008, centenas de pessoas avistaram luzes misteriosas vindas do céu próximo à cidade de Stephenville, no Texas, nos Estados Unidos. O boato logo começou a se alastrar e um jornal local abriu uma investigação. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E se tiver dicas de caso que você queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. Agora vamos ao caso. O meu primeiro contato com esse caso foi quando eu fui assistir o documentário que a Netflix lançou nesse ano, que se chama Encontros Extraterrestres. Então, se você gosta desse tipo de tema, eu indico bastante. No dia 8 de janeiro de 2008, a pequena cidade de Stephenville praticamente parou para acompanhar um fenômeno inexplicável acontecendo no céu. E não se tratava de um evento isolado e presenciado por poucas pessoas, como geralmente acontece com esses fenômenos. Mais de 300 pessoas da cidade viram ao mesmo tempo estranhas luzes cruzarem o céu, se tornando assim um raro avistamento de OVNI por uma grande quantidade de pessoas em plena luz do dia. E para quem ainda não está familiarizado com essa sigla, OVNI quer dizer Objeto Voador Não Identificado. Esses OVNIs são alvos de estudos de governos, cientistas e comunidades de investigadores paranormais no mundo todo. Sobre o avistamento do dia 8 de janeiro, um comerciante local chegou a dizer que as luzes avistadas eram muito intensas, mas a sensação era de paz enquanto seus olhos as admiravam. De acordo com ele, foi quase uma experiência religiosa. Um outro homem disse que os seus filhos viram uma esfera gigante se mover pelo céu rapidamente e desaparecer. Outros relatos diziam que o objeto era muito silencioso e voava baixo. Pessoas também disseram que aviões do exército apareceram logo em seguida perseguindo as estranhas luzes. O estranho avistamento causou incômodo e certo pânico na pequena comunidade de Stephenville, que era muito religiosa. Mas inicialmente, sem a ajuda da imprensa local, a notícia não se espalhou tão rápido assim. A imprensa, que relutou em primeiro momento, decidiu publicar no seu jornal diário os relatos de algumas poucas pessoas sobre os avistamentos. Eles temiam que termos como nave espacial e extraterrestres acabassem com a credibilidade do jornal. Mas na verdade, o que aconteceu foi um efeito dominó, porque diversos moradores da cidade leram os relatos no jornal e perceberam que não estavam sozinhos. Até porque a grande maioria tinha medo de serem taxados de malucos caso comentassem ou falassem algo sobre o avistamento. E essa matéria publicada no jornal foi de extrema importância para reunir as mais de 300 pessoas que avistaram o OVNI. Um homem disse que chegou a acreditar que estava alucinando ou perdendo a noção da realidade quando avistou as luzes no céu. Mas assim que olhou para o seu filho, que estava ao seu lado, percebeu que ele também estava observando a mesma coisa. Outro fator em comum nos diversos relatos é que logo após as luzes irem para uma direção, aviões passaram cortando os céus atrás delas. As testemunhas alegam que eram claramente aviões caças do exército americano. A história ganhou mais repercussão quando Leroy Gayton, que era xerife da cidade, confirmou na imprensa que tinha avistado as luzes. Era uma autoridade local respeitada, fazendo uma declaração corajosa que poderia acabar com a sua carreira, mas decidiu seguir em frente em defender o que viu. Os relatos macabros das luzes no céu de Stephenville chegaram até os ouvidos de Robert Powell, um investigador de fenômenos ligados a OVNIs. Então ele decidiu ir até a cidade para iniciar uma investigação. Ele decidiu promover um encontro com as pessoas que haviam testemunhado as aparições. Robert convidou o público para ir nessa reunião para que ele pudesse ouvir os relatos individuais. O evento lotou com centenas de pessoas querendo compartilhar o que haviam visto no céu de Stephenville. Inclusive, jornais importantes da capital do Texas haviam enviado repórteres para cobrir o evento. E alguns dias depois,
a cidade estava lotada de jornalistas de vários cantos do país. Programas de televisão estavam falando exaustivamente sobre o caso e os moradores tiveram a sensação de que a cidade inteira parou para lidar com aquilo. E de repente, a até então pacata Stephenville estava repleta de turistas também. As pessoas estavam vindo de todos os lugares dos Estados Unidos e até mesmo do mundo para tentar avistar um OVNI na cidade. A professora Norma Brizeno disse que as luzes que avistou nos céus de Stephenville eram as mesmas que tinha avistado quando era adolescente. Ela conta que morava no México, país onde nasceu, quando viu as mesmas formas e comportamentos estranhos no céu e que não acreditava em coincidência. Ela disse que avistou as luzes no dia seguinte, quando estava saindo da cidade de carro com o seu marido, que também testemunhou. Segundo ela, as luzes se moviam rápido demais e pareciam estar muito perto, o que era incompatível com a tecnologia humana disponível. As luzes eram tão rápidas que ela não conseguia tirar fotos com seu celular. Não existia uma explicação lógica para aquele fenômeno, mas de acordo com Norma, ele era real. A imprensa local entrou em contato com a Força Aérea dos Estados Unidos para questionar se havia registros de atividade com caças F-16 na área. Esses aviões eram os que pareciam terem sido vistos perseguindo o OVNI no dia do avistamento, mas a Força Aérea negou qualquer atividade militar na área. O investigador Robert Powell descobriu que uma pessoa testemunhou um avistamento OVNI tempos antes do avistamento oficial. Foi em dezembro de 2007, meses antes da população de Stephenville presenciar o aparecimento dos OVNIs. Rick Sorrells caçava numa floresta afastada de Stephenville quando disse ter visto um OVNI não só aparecer, mas parar e ficar posicionado quase em cima dele. Rick relatou que estava caçando cervos na floresta durante o dia, mas de repente tudo ficou escuro em volta dele. Era como se a luz do sol tivesse simplesmente acabado. Rick ficou paralisado de medo quando olhou para cima e percebeu que tinha um OVNI em cima dele. O objeto era grande o suficiente para tapar a luz solar. Rick disse que era tão grande que ele não conseguia definir o tamanho ou o formato do objeto. Ele simplesmente parecia não ter fim. Rick relatou que apontou o rifle para o objeto e tentou olhar melhor pela lente da arma, mas ele não conseguiu ver muita coisa porque o objeto era todo liso. Não havia sinais de parafusos, engrenagens ou qualquer coisa que fosse característica de um objeto construído pela tecnologia humana. Rick então atirou no OVNI em uma decisão que ele mesmo chamou de não muito inteligente. O OVNI acelerou em uma velocidade inacreditável e desapareceu. Uma coisa que chamou a atenção de Rick é que a partida desse objeto estranho não emitiu som, pressão ou qualquer coisa que interferisse no ambiente. Ele também revelou para Robert que dias depois, homens que se identificaram como oficiais do governo foram até ele. Eles foram coletar informações sobre o que o Rick viu e eles foram bem intimidadores. E ficou claro que eles não queriam que aquela notícia do OVNI se espalhasse. Nos dias seguintes, Rick alegou que encontrou munições de armas militares no seu quintal e também que helicópteros do exército ficaram sobrevoando a sua propriedade várias vezes. Temendo por sua segurança, Rick revelou para a comunidade local que viu o que parecia ser uma criatura estranha dentro da nave. A criatura parecia um inseto, uma espécie de louva-a-Deus. E foi só depois que Rick revelou que viu para a mídia que os militares emitiram um comunicado oficial. Eles declararam que o que a população de Stephenville avistou foi um treinamento feito com aviões caça das Forças Armadas. Tratava-se apenas de um teste militar. Mas os próprios militares afirmaram que não tinha tido nenhum exercício, nenhum treinamento militar naquela região quando foram questionados pela imprensa. Então, sinceramente, isso é muito estranho, porque uma hora diz que não teve nada e outra hora diz que era um treinamento militar. E quando foram questionados a respeito dessa contradição, as Forças Armadas declararam que havia sido apenas um erro de comunicação. A comunidade de Stephenville percebeu que não teriam ajuda do governo
para elucidar essa situação, então eles decidiram levantar informações por conta própria. No dia 2 de fevereiro de 2008, o xerife Leroy fez o seu segundo avistamento de OVNI. Ele estava atendendo uma ocorrência às 3 horas da madrugada, quando ele avistou uma luz estranha parada e cintilando no céu. Ele chegou a fazer uma gravação do avistamento. Quando chegou em casa, ele foi assistir ao vídeo e viu que tinha sim gravado a estranha luz no céu. No entanto, o vídeo tinha muita interferência, como se alguma energia estivesse causando problemas na qualidade da gravação. O investigador Robert levou toda a informação que conseguiu colher em Stephenville para uma conferência de estudo de OVNIs, a MUFON. A MUFON se define como uma das maiores organizações de investigação de fenômenos envolvendo OVNIs. Lá, Robert se encontrou com o ex-especialista de radares do exército americano, Glenn Schulze. Robert precisava de evidências de radares de vigilância que haviam detectado objetos voando no céu de Stephenville nas datas dos avistamentos. Glenn explicou para Robert que seria extremamente difícil tirar essas informações por conta do sigilo que as Forças Armadas impõem. Um possível caminho seria entrar com ação judicial para fazer valer a lei de transparência, porque a comunidade teria o direito de saber o que aconteceu e para isso precisava daqueles dados. Mas tudo dependia de interesses políticos por trás dos avistamentos. As Forças Armadas já tinham deixado claro que não queriam compartilhar informações sobre o que estava acontecendo. Robert fez incontáveis solicitações a diversos órgãos do governo americano que pudessem ajudar de alguma forma, até que o próprio exército resolveu liberar dados de várias antenas e radares do estado do Texas para Robert. Desconfiando dos dados entregues, ele e Glenn passaram meses mapeando tudo o que podiam. Eles começaram procurando pelos aviões do exército que haviam sido avistados correndo atrás dos OVNIs. Robert conseguiu identificar 2 aviões caça capturados pelos radares no dia do avistamento. Ele então começou a procurar vestígios de objetos que não deveriam estar no céu. Robert descobriu uma estranha interferência no radar na hora e na data dos avistamentos em Stephenville. Essa interferência poderia sugerir um objeto se movendo sem um transponder, que é um dispositivo utilizado para comunicação em vias aéreas. Naves militares, comerciais e até mesmo domésticas possuem um transponder para se comunicar. No entanto, além daquelas interferências sugerirem um objeto não identificado, elas também apareciam fora da área de treinamento militar. Essas interferências também podiam estar relacionadas com a alta velocidade do OVNI, que pode gerar distúrbios em radares. As interferências batiam quase que perfeitamente com a localização geográfica do avistamento das luzes e também com os movimentos que elas faziam. Robert se convenceu que seja lá o que estivesse no céu de Stephenville era real. Com exceção de alguns casos isolados e difíceis de provar, a comunidade de Stephenville não presenciou mais nenhum fenômeno parecido com o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2008. Muitos acreditam que o governo só não tomou medidas mais drásticas contra aqueles que estavam investigando, porque esse caso envolvia muito a mídia. E se alguém desaparecesse do nada, seria muito estranho. Bom, gente, esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. A maioria dos casos de OVNIs são bem difíceis de provar. Não há evidências. Geralmente, uma única pessoa a avistou e a experiência envolve sensações que podem ser confundidas com distúrbios mentais. Mas esse caso é muito fora da curva porque envolveu muitas pessoas e até mesmo agentes do governo. E como eu falei no início do caso, o documentário na Netflix, Encontros Extraterrestres, tem um episódio inteiro dedicado a este caso aqui, então vale a pena assistir. E se você tiver indicação de casos assombrados, deixe nos comentários. Eu me despeço por aqui, até mais. Tchau!